Oi pessoal, hoje vamos customizar um dos designs mais obscuros da série original. Vamos lá. So this is a Gundam. Então, estava rolando mais um group build lá no Discord do Gunpla Brasil, o nosso servidor do Discord, né? Se você não participa, tem link aqui na descrição. Participa do servidor para participar dos próximos group builds, conversar lá com o pessoal, trocar experiências, dicas e tudo mais. Então, estava rolando esse group build e o tema era backlog, a guerra anual contra o backlog que a gente está fazendo agora, né? Como o nome diz, anualmente. E eu escolhi customizar esse kit, né? Não é obrigatório customizar no group build, mas eu sempre gosto de customizar esse kit que é o Zoc, que é o único dos Mobile Suits da série original, né, do Gundam de 1979, que não tem Master Grade, por isso eu tenho ele em High Grade. O Zoc eu comprei em 2019, é uns designs meio feiozinhos, meio esquisitos, né, da série original. Eu gosto de como a série original tinha esses designs bem diferentes, e acho o Zoc, apesar de meio feinho, acho ele bacana, então eu escolhi customizá-lo. O meu plano para ele é pintá-lo nas cores do Char, né? Então eu queria fazer uma versão do Zoc que durasse mais, porque na série original ele aparece em cena por coisa de 1 minuto, não faz nada, toma um tiro, explode e acabou. Então eu queria fazer uma versão dele melhor, com o Char pilotando, algo mais interessante, né? Então o meu plano é customizar ele nas cores do Char e pela primeira vez fazer um weathering mesmo, um desgaste dele de verdade. Então vai ser mais que um experimento, minha primeira vez tentando fazer isso, não tenho muita experiência com weathering, então de novo, não entendam isso como um tutorial de weathering, vai ser mais eu experimentando, tentando aprender e mostrando o meu processo aí com vocês, compartilhando isso. Algo que eu já vinha tentando fazer, mas dessa vez eu quero tentar fazer direito, é um pre-shading, né? Fazer um sombreamento nele, já que eu vou fazer o weathering, eu quero dar um aspecto, não vou dizer realista, né? Porque é difícil falar de realismo quando a gente trata de Gundam, né? Que é por si só não é realista, mas eu queria copiar algumas técnicas da militaria, né, de aviões, de tanques de guerra, então eu queria fazer um sombreamento dele fazendo um pre-shade. Então eu passei o primer rosa, que é um primer muito bom, se eu for pintar o kit de vermelho ou de rosa, e aí eu marquei essas partes, né, que vão ficar mais escuras, com um rosa bem escuro, um vermelho, né, escuro, para dar esse destaque. Como o rosa é uma tinta mais ou menos transparente, clara, né, ela não dá uma cobertura forte, eu acho que esse sombreamento vai aparecer bem. Então eu passei em todas as partes, nas bordas, onde tem um panel line, onde tem algum detalhe de relevo, eu deixei mais escuro. E agora eu vou usar a cor principal, que é o rosa do Char, né? Tem uma linha da Mr. Color, que são Gundam Colors, são cores específicas de Gundam. A Vallejo também tem esse rosa do Char, mas eu tenho preferido usar lacquer do que acrílica, então eu usei a Mr. Color para fazer esse efeito. Aí é uma questão, é um trabalho puramente artístico, né? Se eu continuar passando o rosa, ele vai cobrir totalmente o pre-shading, esse sombreamento por baixo. Então você tem que dosar como que você quer que mostre o sombreamento sem ficar muito forte. Dá pra ver que na primeira passada o sombreamento tá muito forte, eu acho que não fica legal, vai uma questão de gosto. Então eu tentei manter mais ou menos ali consistente entre as várias peças, para que não cobrisse totalmente o sombreamento, mas não ficasse muito forte. Então eu tentei aplicar aí mais ou menos 2 passadas boas da tinta para cobrir, né? O esquema de cores que eu pretendo é basicamente o esquema de cores do Zaku do Char da linha Real Grade, né? Então aquele rosa daquele Real Grade eu tava pretendendo. Então, para a separação de cor que eu imaginei, infelizmente ele não tem muitas peças separadas, porque o Zoc é basicamente um bloco quase todo verde, né? Verde claro. Então eu precisei mascarar. Como tem essa parte em curva, eu usei pela primeira vez uma masking tape flexível que eu tenho. A Tamiya faz essa masking tape flexível, mas essa aí que eu tô usando é da Green Stuff World, que é uma marca espanhola, que eu comprei direto do site deles faz bastante tempo, e eu resolvi usar pela primeira vez essa masking tape flexível, que facilita para acompanhar esse contorno, né? Também você poderia usar, por exemplo, a Hobby Knife, o estilete, para cortar a masking tape certinho ali, mas eu acho que seria mais difícil. Eu gostei de usar essa flexível. Para essa cor que é mais escura do que o rosa dele, eu fiz o pre-shading com preto mesmo, né? E aí depois usar essa cor, que também é uma Gundam Color, também da Mr. Hobby, para cobrir esse pre-shading, de novo, tentando não cobrir ele totalmente, mantendo algo que eu achei que ficasse aí visualmente agradável, né? Esse sombreamento. Depois de passar a tinta e esperar ela secar, é remover a masking tape, que eu sempre acho bem
satisfatório de assistir em vídeos dos outros as pessoas removendo a masking tape, especialmente se ficou direitinho, né? Então eu tô mostrando aí pra vocês removendo a masking tape pra ver como que ficou o resultado do mascaramento. Foi basicamente aí, foram poucas partes que eu precisei mascarar, além dessa que eu tô mostrando, né? Mas era pra dar uma separação de cor um pouquinho mais legal do que o kit tem originalmente. Depois da pintura agora eu vou aplicar os Water Decals, porque o meu plano do weathering é que o weathering, o desgaste, também aconteça sobre os Water Decals, que seriam marcações, né, na lataria, né, na armadura do Mobile Suit, e elas também vão se marcar. Então eu vou colocar o Water Decal primeiro, né, depois da pintura eu vou colocar o Water Decal. É algo bem simples, não quero muitos Water Decals, então eu só preciso de alguns símbolos de Xeon. Por sorte eu tenho essa folha da Bandai, que é uma folha genérica da Bandai para Xeon, né, para High Grades, e tem o símbolo de Xeon em vez de em amarelo em vermelho, que eu acho que vai ficar muito legal pelo tema de cores do Char, então é mais legal ter ele em vermelho para isso. Eu não mostrei em vídeo, mas depois de colocar os Water Decals, eu passei uma camada de verniz em todas as partes para proteger elas e para manter uniforme também entre os Water Decals e a superfície, para o weathering pegar mais ou menos, né, por igual entre todas essas partes. Então vem agora a parte do weathering, algo que eu não tenho experiência, então eu tô tentando copiar algumas técnicas que eu vi de outras pessoas fazendo no YouTube, que é usar esponja para fazer o que eles chamam de chipping, né? Que é essas pequenas lascas, raspados que a tinta vai ganhando, a armadura vai ganhando por raspar, por bater com outros objetos, né? No uso aí normal de um veículo de combate, como seria um Mobile Suit. Então eu tô usando a Chipping Brown da Vallejo, que é um marrom escuro próprio, né, para esse tipo de efeito, e eu vou colocar essa Chipping Brown nas partes rosas, e nas partes naquele vermelho, aquele rosa mais escuro, eu vou usar preto diretamente com a esponja. De novo, não entendam isso como um tutorial, né? Eu tô tentando aprender, não fiz uma aplicação tão boa quanto eu gostaria, né? Não ficou assim tão bonitinho os pontos. É claro que é muito difícil, porque fazer chipping num tanque de guerra, normalmente o tanque de guerra tá lá na escala 1:20, por exemplo, é um pouco mais fácil. O Gundam, ainda mais na escala 1:144, as marcas ali seriam mínimas, né? Seriam muitos pontinhos muito pequenos de aparecerem num kit nessa escala. Então, é mais ou menos aí uma representação artística, né? Não muito realista, como eu falei. Mas aí você molha na tinta e tira bastante do excesso da esponja e vai encostando de leve e experimentando. Eu tinha experimentado antes com uma colher de plástico, né? Para ir tentando aprender a dosar. Ainda assim não ficou muito bom. Fui pegando um pouco mais o jeito com o tempo. Talvez num próximo kit que eu faça isso eu consiga fazer um pouco melhor. Mas é um trabalho difícil, é um trabalho muito mais artístico, né? Pintar com aerógrafo é um trabalho muito mais direto, assim. É um trabalho basicamente assim, é uma técnica que você consegue repetir. Um trabalho assim é uma técnica, mas exige um pouco mais de uma mão mais artística, que não é muito o meu caso, né? Eu sempre falo, não sou artista, nunca tive muita experiência com isso, mas estou tentando aí fazer então esse chipping nas bordas, nos lugares que você imagina que teriam esse desgaste. E também fazendo depois com o pincel, eu fiz algumas marquinhas maiores, alguns riscos, né? Alguns raspões ali, usando isso daí. E a técnica de chipping mesmo é muito mais complexa que isso. Se você quiser fazer um trabalho realista, por exemplo, num tanque de guerra, vai muito além disso que eu tô fazendo, tá? O que eu tô fazendo é uma versão muito simplificada, porque é o primeiro kit e eu tô tentando manter dentro do que eu consigo fazer. Não vou fazer nada tão incrível. Mas só para vocês saberem que o chipping realista vai muito além do que isso que eu tô fazendo. Depois do chipping, então, agora vem a hora de fazer o wash, né? Aquele banho com tinta óleo. Eu já mostrei isso daí, então não vou explicar muito, porque já tem um vídeo, um tutorial, onde eu faço washing com tinta óleo num modelo de Transformers do Bumblebee. Mas é basicamente você pegar essa tinta óleo artística mesmo, para pintura de quadros, de telas, e aplicar ali de uma forma bem livre nele. Então eu misturei um pouco de preto com marrom para não ficar tão escuro, mas eu também não queria tão... O marrom que eu tenho é meio claro, né? Então eu misturei com um pouco de preto para escurecer e fui passando aí em toda a armadura. Não só nessa peça, mas em todas as peças eu fiz um wash com tinta óleo. Então você aplica com um pincel, espalha bem. É bom você deixar... Eu ensino lá naquele tutorial melhor, mas é bom você deixar a tinta óleo primeiro numa folha de papel por algumas horas para tirar o excesso de óleo dela, porque senão ela vai demorar muito mais para secar. Então você aplica, não precisa esperar secar, até porque ela pode demorar semanas, meses para secar por completo, e aí é só vir com uma folha de papel, né? No caso eu estou usando guardanapo de papel,
ou papel toalha e vir removendo ali o excesso. Se você quiser, eu acho que é legal você manter uma mesma direção na remoção. Então eu tô fazendo de cima para baixo, porque a ideia é que ele fique em pé e a sujeira, o óleo, o efeito da própria chuva caindo nele vai escorrendo de cima para baixo. Então eu vou fazendo em movimentos de cima para baixo para deixar essas linhas ali dela escorrendo, né? E a própria tinta óleo vai se acumular nos cantinhos onde o papel não limpa, o que também dá um efeito legal ali, né, de realçar as linhas de relevo. Eu tinha feito mesmo assim um panel lining com accent color, mas a tinta óleo é que vai reforçar bem esse efeito. E dá uma aparência geral de sujo, de desgastado, não parecer um mobile suit novinho, né, com a pintura novinha. Outra coisa que o wash faz também é meio que nivelar, né, às vezes a diferença é muito brutal entre a pintura rosa e o chipping que eu fiz com o marrom, né? Então ele vai meio que nivelando isso por mesclar, né? Mesclando todo ele e dando um aspecto mais natural para todo o conjunto. Como eu falei, a tinta óleo demora muito tempo para secar, né? Mesmo depois de ter removido todo o excesso. Então, enquanto eu deixo as peças para secar um pouco, para não passar o verniz tão cedo, eu resolvi deixar ela mais ou menos uma semana, né? Essas peças ali secando com a tinta óleo. Vamos fazer as outras partes. Então, para o Mono Eye, eu estou usando esse rosa fluorescente da Mr. Color. Eu tinha passado um primer branco e o rosa fluorescente vai dar bastante destaque para parecer quase um Mono Eye ali aceso, né? É um detalhe bem pequenininho, mas que eu achei bacana também fazer isso. E, por fim, eu passei um verniz brilhante por cima para o Mono Eye ficar bem brilhante, bem chamativo. Para a parte de baixo dos pés e algumas outras partes dele que é para ser num cinza, eu estou usando esse escuro dos Titans, que é quase que aquele cinza bem escuro, quase preto dos Titans, né? Eu estou usando ele para essas partes, para dar esse destaque de cor ali. Mascarei ali no pé porque eu tinha pintado esse propulsor em metálico, né? Em cinza metálico. E para as partes ali que seriam o inner frame dele, eu usei um Dark Steel, que eu acho que chama, eu estou mostrando na tela a cor, Dark Steel da Hobby Mill, que é um gunmetal, um cinza metálico muito legal, que eu gosto bastante, né? Para essas partes aí da armadura dele, para fazer esse detalhe. Ele tem quase que um inner frame na cabeça ali, que eu acho bem bacana no caso desse kit. Lembrando também que em todo o inner frame eu também fiz um wash com tinta óleo para manter tudo mais ou menos igual. Eu fiz também um pouco de dry brushing, que eu não mostrei, mas eu fiz um pouco de dry brushing no inner frame e depois fiz um wash com tinta a óleo, né? Também eu tenho um vídeo com um tutorial sobre dry brushing, se você quiser dar uma olhada no canal, né? Além do tutorial de wash que eu já falei antes. E depois eu passei em todo o inner frame a tinta fosca para não deixar nada assim muito parecendo novo, metálico, brilhante, né? Para encerrar o desgaste da armadura, a última coisa que eu queria era fazer aquele efeito da tinta meio que desbotando, né? Conforme a chuva vai caindo, vai desbotando, fica umas linhas meio esbranquiçadas, né? Se você tem um carro escuro e deixa ele muito tempo parado na chuva, no sol, você vê que vai ficando essas marcas, né? Então eu queria isso. Então eu precisei comprar uma tinta óleo branca que eu não tinha. Então agora eu tô usando um pouco de branco, preto, marrom, fazendo esse pontilhado, espalhando aí, né? Tudo isso são técnicas que eu vi outras pessoas muito melhores que eu fazendo. Então eu tô copiando um pouco, mas não completamente, como eu falei, as técnicas, porque essas técnicas são técnicas complexas, que têm que ser ido aplicadas em várias camadas para irem se agregando, né? Não é uma única técnica, são várias que vão se somando para dar uma aparência de desgaste realista. Eu não tô querendo, é claro, meu objetivo não é o realismo aí, mas tentar fazer alguma coisinha bacana. Então eu tô colocando esses pontos brancos, cinza, marrom, preto, e aí vim escorrendo a tinta de cima para baixo com um cotonete para ir removendo o excesso e deixando essa leve marca, né? Em algumas partes eu achei que esse efeito ficou legal, eu achei que ficou muito legal nos pés dele, embora os pés dele são pouco visíveis porque a armadura da canela ali, né, cobre bem os pés, então acabou não ficando tão visível, mas eu achei que no pé ficou legal. Em algumas partes ficou mais ou menos, né? Não deu tanto o efeito que eu queria, um pouquinho do cinza, do preto escorrendo, o branco também, mas eu achei que ficou razoável, como eu falei. Aprendi bastante com esse processo e num próximo kit, quem sabe eu posso fazer melhor. Vamos ver quando vai ser um próximo kit que eu queira fazer esse efeito de weathering, de desgaste. Mas, depois de fazer esse processo, né, com a tinta óleo e o cotonete ali, eu esperei mais uns dias para secar e aí é só aplicar um verniz fosco, né? Eu usei esse da Gaia Notes, mas podia ter sido o Mr. Hobby também, em todo o kit, porque esse é um fosco bem aveludado, bem suave, né, que eu gosto bastante. Ele é bem fosco, mas não fica aquele fosco áspero de alguns vernizes. Ele é um fosco bem macio,
bem liso e apliquei em todo o kit. Então aí estão todas as peças dele já finalizadas, tudo pronto para a montagem final, né? Como eu falei, como é um high grade, e é um high grade meio antigo, né? Eu acho que ele é de antes de 2010, esqueci qual que é o ano dele, mas eu acho que ele é 2009, por aí, 2007. Não tem tantas peças, né? Então a montagem não é tão complicada. O que é bom, porque quando você tem um kit montado é sempre um momento muito tenso fazer a montagem dele, né? Um kit pintado é difícil montar, porque você sempre tem medo de estragar a pintura, algumas peças ficam mais grossas, é mais difícil encaixar. Então, vou seguir aí com a montagem, vou deixar vocês acompanhando um pouco as cenas da montagem, né? Pra não precisar ficar narrando, porque vocês estão vendo aí a montagem. Uma das coisas legais é o Mono Eye que se movimenta aí, vocês vão ver, né, como ele se movimenta, você pode girar ele 360 na cabeça depois que está montado, é um detalhe bacana do kit. E finalmente, então, tá ele aí montado na mão, né? Terminei a montagem dele. Vou colocar ele na base ali para girar e falo do resultado final, né? E algumas opiniões sobre o processo. Então esse é o kit finalizado, né? Girando aí na base. O processo em si foi bem bacana, né? Eu aprendi bastante coisa sobre o weathering, sobre algumas técnicas, porque como eu sempre falo, nada substitui a experiência. Então quando você vê vídeos, vê o pessoal fazendo, ou vê mesmo na teoria como que funciona uma técnica, parece relativamente simples. Você fala, não, entendi, eu acho que eu consigo. Mas quando você vai fazer, você descobre que é bem diferente do que você imaginava, às vezes mais difícil, você vai aprendendo muitas coisas que você só vai aprender na prática. Então eu acho que eu aprendi bastante, eu achei bem bacana todo o processo. Como eu falei, o weathering não ficou tão bom, em algumas partes do tipping ficou meio exagerado, eu achei, em algumas não ficou lá tão legal quanto eu queria, mas algumas partes ficaram boas. Então, no geral, eu consideraria que o resultado final ficou bom. Claro que o design em si não é assim super popular, né, entre os fãs, então muita gente não gosta muito do Zoc, mas eu achei que ele tem lá o seu charme, né? Ele não é muito articulado, então não dá pra mostrar ele em muitas poses. Eu achei engraçado, o próprio Dalong no review dele mostra o Zoc segurando o RX-78, então eu quis reproduzir essa cena dele segurando com as garrinhas dele. As garrinhas dele são até bem articuladas, eu não mostrei muito elas
no processo, né? Mas elas são bem articuladas, é bem bacana essa parte. Então ele consegue segurar, no caso ele tá segurando o entry grade do RX-78, né? Porque é o kit mais leve que eu teria de 1 para 144. Mas eu acho bem bacana. Ele também tem essa pose, ele tem uma conexão para Action Base embaixo dele, né, no que seria o cavalo dele ali entre as pernas, e também tem essa na barriga para ele poder ficar nessa pose deitado, que é bem clássica dele, como se ele estivesse ali na água, né? E por fim é ele junto com outros Mobile Suits do Char e o RX-78. Então aí tem o Real Grade do Zaku, do Char, que é a inspiração de cores para ele, o Real Grade do Zigok, que é um dos meus Real Grades favoritos. Atrás vocês conseguem ver de relance o Real Grade do Sazabi. E do lado aí tá o RX-78, o Real Grade, né? Tá para dar uma escala, porque o Zok ele é bem grande, né? Eu acho que dos Mobile Suits, tirando o Mobile Armor, né, como o Big Zam, eu acho que ele é o maior Mobile Suit da série original, né? Então ele foge um pouco do padrão dos outros. Então tá aí todos eles aí, e esse foi o meu trabalho. Como eu falei, eu achei que ficou legal o resultado, não ficou assim tão bom quanto eu imaginei, mas eu gostei bastante. Eu daria ele ficou 80% do que eu imaginava quando eu comecei o trabalho. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido interessante, se vocês aprenderam alguma coisa, né? Quem sabe pegar alguma dica aqui e ali. E é isso aí, vamos espalhar essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima!